Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da oitava da Páscoa, neste dia 12 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus ressuscitado só aparece aos que já o conheciam e tinham condições de reconhecer seus gestos e palavras. No mesmo dia da ressurreição, Jesus percorre longo caminho com os discípulos de Emaús e se interessa por suas preocupações, dores e alegrias. Dá resposta a seus anseios, citando as Escrituras. É a palavra de Deus que ilumina a caminhada dos homens e mulheres de todos os tempos. O insistente convite dos discípulos para o peregrino ficar com eles dá ocasião para Jesus se revelar claramente ao partir o pão. Inflamados de amor, os discípulos refazem o caminho de volta e partilham com os apóstolos sua experiência com o ressuscitado.
Da comunhão com Deus brota a autêntica missão. Este episódio realça os dois elementos básicos da celebração eucarística: a palavra e a Eucaristia. Querido irmão, querida irmã, os discípulos de Emaús somos todos nós, quando caminhamos cabisbaixos, sem rumo e sem ideal. Porém, ao longo do caminho é possível reverter o quadro de desolação. Deus não deixa de nos acompanhar nas estradas da vida. Para reconhecer a presença do Senhor, é necessário repetir a prática do Filho Jesus. Em Emaús, quando Jesus repartiu o pão, os olhos deles se abriram e eles compreenderam quem era o estranho que fazia tantas perguntas. Sejamos insistentes como os dois peregrinos que voltavam de Jerusalém. Permanece conosco, porque é tarde e o dia já declina. Nos bons momentos e naqueles mais exigentes, que privilégio poder dizer: Senhor, fica conosco. A fé nos mostra o caminho da superação. A proposta para o dia, a solidariedade é fonte de felicidade. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da oitava da Páscoa, nesse dia 12 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Primeira leitura, Atos capítulo 3, de 1 a 10, rezar o Salmo responsorial, Salmo 104, 4 a 9, e o texto de Lucas 24, de 13 a 35. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia desta semana da oitava da Páscoa segue uma mesma dinâmica. Insiste nas sucessivas aparições de Jesus aos seus discípulos e relata o pedido do Mestre para que eles sejam testemunhas da ressurreição. Vimos no evangelho de ontem Jesus se apresentando a Maria Madalena, ressuscitado na figura de um jardineiro. Hoje, ele se apresenta a dois de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús como um peregrino,
um transeunte, alguém que está de passagem pelo local, como tantos que conhecemos, como, por exemplo, os que migram de um lugar para outro ou que perambulam pelas ruas de nossas cidades, os que pedem algum tipo de ajuda ou guarida nas nossas igrejas, entrando de certa forma em nosso caminho, em nossa vida e nos incomodando, fazendo arder nosso coração, seja pela compaixão, pela, pela repulsa ou por qualquer outro sentimento que provoca desconforto. Os dois discípulos de Jesus sentem ainda mais este desconforto quando um estranho entra na conversa deles, pois já estão tristes e abatidos, sem esperança. Eles se surpreendem. Como era possível alguém não saber o que havia ocorrido com Jesus? Só podia mesmo ser alguém de fora, de um lugar bem distante, para estar tão desinformado assim. E eles tratam logo de explicar o que aconteceu. Porém, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguem perceber quem está ali do lado deles, caminhando com eles, escutando seus desabafos. Isso tudo nos mostra que quando estamos com o nosso coração tomado pela dor, medo, descrença, ou por qualquer outro sentimento que não seja o sentimento de fé e confiança, temos dificuldade de perceber os sinais da ressurreição e até mesmo do próprio Cristo que se revela nos nossos irmãos que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, e muito menos Deus, que nos fala através dessas pessoas e de situações e acontecimentos do cotidiano. Assim estavam os discípulos, cegos pela dor. Nem mesmo toda a explicação da Escritura foi capaz de abrir seus olhos e seus corações. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele já em casa, à mesa, parte o pão. O que isso tem a nos dizer? Em outras palavras, entre outras coisas, isso nos diz que teorias nem sempre conseguem revelar Cristo ressuscitado. O que o revela de fato são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida, de solidariedade. Os discípulos foram solidários com um desconhecido, acolhendo-o em sua casa e partilhando do seu alimento. Esse gesto de solidariedade e de acolhida foi fundamental para o reconhecimento de Jesus. Se eles o tivessem ignorado e seguido adiante, não teriam tido a oportunidade de acolher em casa e nas suas vidas o próprio Cristo. Quando quando acolhermos o irmão que sofre, o migrante, o peregrino, os que não têm moradia, os que passam fome, os que estão nus ou nos cárceres, etc., acolhemos o próprio Cristo. Foi ele mesmo que nos disse isso em outra passagem. Toda vez que fizestes isto a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Está em Mateus 25:40. Hoje, essa passagem se concretiza na vida dos discípulos no caminho de Emaús. Eles acolheram um peregrino sem saber que estavam acolhendo Jesus. É um gesto de verdadeira graça, sinal de que tudo que viram e ouviram de Jesus não foi em vão. Quiçá também nós, não obstante as nossas dificuldades e aridez, pudéssemos também acolher na gratuidade nossos irmãos e irmãs, independentemente de quem sejam eles, os acolhendo, porque temos amor no coração, porque aprendemos com os ensinamentos de Deus. Quando os discípulos reconhecem Jesus, ele logo desaparece da frente deles. Agora eles não precisam mais da sua presença física. Já têm provas suficientes para crer e anunciar aos demais. E é o que eles fazem. Vão correndo contar aos outros, e os outros confirmam que também tiveram demonstração similar. É hora, portanto, de anunciar ao mundo essa boa notícia. Assim, vemos Pedro e João.
na primeira leitura, dando esse testemunho, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com gestos concretos. Eles estendem a mão, são solidários com os que sofrem, ajudam a levantar os caídos, os que estão prostrados, marginalizados, sofrendo. Essa solidariedade se revela no ato de ajudar o mendigo e aleijado a sair daquela situação humilhante de dependência. Eles não dão dinheiro àquele que pede esmola, mas dão algo muito mais importante: a solidariedade, o amor que inclui, integra, recupera a vida. Tudo isso eles aprenderam com Jesus e agora colocam em prática esse ensinamento. É uma forma de tê-lo sempre presente. Jesus ressuscitado se faz presente em cada gesto de amor e de solidariedade que praticamos. É a maneira mais eficaz de testemunharmos a ressurreição. É o que a liturgia de hoje nos ensina. Compadeçamo-nos de nossos irmãos, sendo solidários, diminuindo-lhes os sofrimentos, pois só assim daremos um verdadeiro testemunho da ressurreição. É o que Pedro e João, na primeira leitura, e os discípulos de Emaús no Evangelho nos ensinam hoje. Querido irmão, querida irmã, encerrando, rezemos juntos. Pai, ilumina meu coração para que possa compreender, como os discípulos de Emaús, o sentido da ressurreição de teu filho. Amém.